Olá, minha netinha. Que bom te ver por aqui. Olá, vovô Simeão. Eu estava contando segundos para vir aqui na sua casa. Seus primos já chegaram e estão curiosos para ouvir a história de Natal. Vamos lá? Vamos. Oi, Juninho. Oi. Oi, Priscila. Oi. Oi, Thiago. E aí? Eu estava com muita saudade de todos vocês. Vovô, estamos todos aqui. Estamos curiosos para ouvir suas histórias de Natal. Verdade, vovô. Pra que tanto mistério? Na verdade, já sabemos a história do verdadeiro Natal. Mas com tanto suspense, estou até curioso. Meus netinhos, já estou com 80 anos e vivi muitas coisas. E nessa noite, quero contar para vocês como foram os meus natais, passando por cada uma das décadas da minha vida. Na verdade, não quero contar. Vou levar vocês até lá. Levar? Como assim? Pensei que fôssemos ver os álbuns de fotografia que a vovó Ana guardava há tanto tempo. É que tenho aqui. Tenho trabalhado há muito tempo em algo incrível. Um mistério que hoje vou mostrar para todos vocês. Venham, fechem agora os olhos e cuidado. Vamos lá. Cuidado, feche os olhos. Em 3, 2, 1, podem abrir. O quê? Uma máquina do tempo? Sim, uma máquina do tempo. E essa máquina permite apenas viajar no seu próprio passado. Não dá para mudar nada, nem intervir em nenhum dos eventos. Mas é possível reviver, relembrar fatos marcantes de sua própria história. E aí, vocês querem conhecer a minha história de Natal? Sim! Então, juntos, 3, 2, 1, vamos lá! Já. Venham. Já tem lá. Vai. Vai lá. Onde estamos, vovô? Estamos na década de 40, no meu precioso e lindo Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil. Lembro-me como se fosse hoje, a família reunida, cantando numa roda louvores ao Senhor. E lembro também que naquela época, meus pais cantavam uma música que falava da expectativa que os reis, profetas, até mesmo patriarcas, todo Israel nutria pela vinda do Messias. Olha ali, vovô. Quem está cantando? É o meu papai! Nossa, é o meu bisavô. Sim, é o Vamos seu ouvir. bisavô. Luz ao Filho, é Jesus, o homem
reino já chegou. E Samuel aguardava sem cessar, esperava sem parar pelo Messias do Senhor. O dia que o cordeiro morrerá e o véu se rasgará, eis o nosso Salvador. O rei Davi aguardava sem cessar, esperava sem parar pelo ungido do Senhor. O Rei dos Reis reinará com retidão, regerá os corações, eis o nosso Salvador. Estou curioso para saber, Jesus já nasceu? Ainda não, Juninho. Que incrível, vovô! Todos aguardavam o nascimento que é a esperança. Jesus, os patriarcas, os reis, os profetas, enfim, todo o povo de Israel. Exatamente. Todos aguardavam com muita expectativa. A palavra do Senhor nos ensina que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Foi um anjo que anunciou para Maria e para José a boa notícia. Que legal! Então, vamos continuar nossa viagem. Vamos lá, vamos continuar nossa viagem. Estão animados? Sim! Juntos. Próxima parada em 3, 2, 1. Já! Aonde estamos, vovô? Nós estamos em Minas Gerais. Eu lembro que minha família se mudou para lá na minha adolescência. Quanta saudade eu tenho daquele lugar. Vovô, mas onde está a Smart TV, o PlayStation e a Alexa? Naquele tempo, meu neto, não havia nada disso. Usávamos nosso bom e velho rádio. Por aqui ouvíamos músicas e até mesmo algumas notícias. Rádio? Que coisa antiga! Ops, sem ofensas, vovô. Era pela rádio que eu gostava de ouvir uma estação que passava algumas músicas do mundo inteiro. Havia músicas blues, jazz
E lembro que na época de Natal, eles passavam uma canção que contava do anúncio de Deus para Maria e para José. Eu imagino a alegria daqueles dois. Liguei. Vocês estão ouvindo? Está tocando uma música. Pessoal, ele já nasceu? Ainda não, Juninho. Como é bom. Como é bom poder relembrar o passado, não é mesmo? E aí, estão animados? Sim. Querem continuar? Sim. Então vamos. Próxima parada. Juntos. Em 3, 2, 1. Já! Venham! Uou!
E agora? Onde estamos, vovô? Estamos nos anos 60. Nessa época, as crianças brincavam nas ruas, pique-esconde, pega-pega, de bolinha de gude, soltar pipa, corriam, pulavam. E os adultos, no final da tarde, estavam ali, conversando e até mesmo se ajudavam. O senhor está me dizendo que os vizinhos conversavam Sim, e que as crianças brincavam nas ruas. sim, os tempos eram outros. Sinceramente, isso é muito pra mim. Conheço apenas as portas das casas dos meus vizinhos. O que mora à minha direita tem uma porta azul e o que mora à minha esquerda, uma porta verde. As pessoas estão ocupadas demais para se relacionarem ou receberem umas das outras. Se isso acontece com você, imagine então como foi com Maria e com José. Por causa de um tal recenseamento, eles precisaram ir para Belém da Judéia. Chegando ali, Maria prestes a dar à luz, não havia, para nenhum deles, não havia lugar. Todas as portas estavam fechadas. Que situação! Deve ter sido um momento muito difícil. É mesmo. Sim, Mas ainda bem que meu coração está aberto. E ele é todinho de Jesus. Sim, O meu meu também. também. E agora, pessoal? ainda Ainda não. Não, Juninho. Essa história está incrível. Vamos lá, vovô. Vamos, Quero conhecer a próxima parada. vamos lá para a próxima parada. Juntos, mais uma vez, em 3, 2, 1. Foi! Vá! Estamos
nos anos 70. O vovô já estava casado com a vovó Ana. E eu lembro de pegar nos meus braços seus pais, quando eram pequenos e banguelas. E esse aqui, que saudades, é o quarto do bebê. Isso me faz me lembrar que naquela noite, José e Maria encontraram uma estrebaria. E ali mesmo, ela deu à luz ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus nasceu ali, frágil e humilde. Sim, Jesus nasceu ali. E eu imagino a alegria do coração daqueles pais ao receber o seu filho. Você não ouviu? Jesus nasceu! O quê? Ele nasceu? Que alegria! Sim. Vovô, agora é minha vez de pilotar essa máquina. Então vamos lá. Você pilotará essa máquina agora. Venham. Juntos? Em 3, 2, 1, já!
esse é o seu pai. Naquela época, ele tocava esse instrumento, gostava desse tipo de música e queria ser descolado. O meu pai, descolado. Que engraçado. Mas sua mãe também, Priscila, seus pais também. A grande verdade é que os pais de vocês tocavam em nossos cultos. Lembro da alegria, como era bom louvar a Deus com aquela banda. Falando em cantar com alegria, na noite do nascimento de Jesus, anjos apareceram no céu, cantando com júbilo. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens aquele que é bem. Exatamente. E os pastores que estavam lá no campo aguardaram os seus rebanhos. Viram esses anjos trazendo as boas novas. Afinal, o prometido, aguardado pelos patriarcas, pelos profetas e pelos reis, haviam nascido. E eu imagino os anjos cantando com muita alegria nos céus. Meus netos, já estou ficando cansado, mas acho que aguento mais um pouquinho
dessa viagem. Vamos lá? Estão animados? Sim, Vamos para a próxima parada, a década de 90. Estou ansioso. Juntos? Me ajudem? Em 3, 2, 1. Vamos lá! Meus netinhos, o mundo mudou e eu envelheci. Foram tantas histórias, tantos acontecimentos, tantas tecnologias surgiram. E sabe algo? Vovô Simeão aprendeu que a coisa mais importante que aconteceu em minha vida foi o dia que eu me percebi amado e perdoado por Deus. Ah, eu não esqueço desse dia. Vovô, falando nisso, em entregar algo, os magos do Oriente, orientados por uma brilhante estrela, chegaram ao local onde o menino Jesus estava. E ali eles ofertaram os presentes: ouro, incenso e mirra. E assim eles adoraram o Messias. Sim. Queria ter vivido naquela época, poder levar presentes para Jesus. Quero ser uma oferta viva e agradável ao meu Senhor. Quero viver os meus dias para Jesus. Nem precisa voltar no tempo. Se eu entendi o que o vovô disse, posso hoje oferecer minha vida como oferta. Exatamente. Todos os meus dias, toda a minha vida, pertencem ao Senhor, meu
cantávamos uma outra canção de entrega ao Senhor. Creio que todos aqui conhecem. E eu quero cantar para vocês. Quase ficamos presos. Enfim, chegamos. Data, horário e dia que saímos daqui. Vovô, foi incrível essa viagem, mas percebi que o personagem mais importante não foi o Senhor, mas sim Jesus. Esse é o segredo, minha netinha. A história da nossa vida, na verdade, narra quanto Deus é bondoso e misericordioso com cada um de nós e de forma específica com toda a nossa família. Vovô, ouvimos e cantamos hoje várias músicas que contam sobre o nascimento de Jesus, o esperado pelos patriarcas, reis, profetas e todo o povo de Israel. Sabemos também que Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Ele subiu e prometeu voltar. É verdade, minha neta. Nós aguardamos com expectativa o retorno, a volta de Jesus. Então, vovô, esse ano aprendi muito sobre isso. Foi incrível ser lembrada que ao olhar para o céu e desejar essa esperança, eu fiz uma música sobre essa esperança. Posso cantar? Você fez uma música? Claro, cante essa canção. Vai
todos nós aguardamos com muita expectativa a volta do nosso Senhor Jesus. Acho que estou com sono. Eu também. Então, vão dormir. A vovó Ana já arrumou o quarto de vocês. Tá tudo preparado. Vão descansar, porque o nosso final de semana só está começando. Vamos lá? Venham. Até amanhã, vovô. Até. Boa noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças também, saúdo vocês que nesse momento servem ao Senhor como filhos da aliança, como herdeiros da aliança, nesse culto que prestamos ao nosso Deus. E agora, conto com a participação de vocês também, mais alguns minutinhos aqui, concentrados em ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos abrir, meus irmãos, em Mateus capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, já ouvimos a tua palavra sendo cantada pelas crianças nesta noite, e pedimos ao Senhor que complete, Pai, a edificação que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, por meio da continuidade da exposição da tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Emanuel, o sinal da esperança, é o tema da nossa mensagem de hoje. E por causa disso, vamos fazer também uma viagem no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo, porque após José tomar conhecimento de que sua noiva Maria estava grávida, ele decidiu abandoná-la, decidiu terminar o relacionamento. E antes que ele colocasse isso em prática, um anjo foi enviado da parte de Deus, dizendo a ele: olha, não temas, filho de Davi, José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E em seguida temos o texto que nós acabamos de ler aqui: ele será chamado Jesus e chamado Emanuel. Nessa criança, o próprio Deus, meus irmãos, se aproxima do seu povo. E o discurso de Mateus nos lembra que Jesus não foi o primeiro a ser chamado de Emanuel. Quando nós voltamos 700 anos atrás, o povo do Senhor, o povo da aliança, se encontrava assustado com o poder crescente dos assírios, e todos estavam se sentindo ameaçados por eles. Com o povo de Deus não era diferente. O reino dividido, o reino do norte, havia feito uma aliança com a Síria para buscar se defender da Assíria. E essa dupla então chama Judá, o reino do sul, para se juntarem a eles. E então, nessa tentativa de persuadi-los, acaba fazendo ameaças ao rei Acás, que era o rei de Judá. E então, não surtindo efeito, eles começam a invadir Judá rumo a Jerusalém. E Acás, a gente sabe pelo relato bíblico que não foi um rei exemplar, mas mesmo assim, Deus envia o profeta Isaías a Acás para, no aqueduto de Jerusalém, conversarem. E lá, Deus então oferece uma promessa de bênção na vida do rei Acás e de Judá. O Senhor, por meio de Isaías, lá no capítulo 7 do profeta, diz para o povo se acautelar, se aquietar, não temer e não desanimar o coração por causa dessas coisas, por causa desses dois que se aproximavam. Isaías acrescenta: olha, pede um sinal ao Senhor, quer seja embaixo nas profundezas ou acima nas alturas. Infelizmente, Acás
não queria saber do sinal, nem do profeta e nem do Senhor. E ele utiliza até um discurso piedoso. No versículo 12 diz assim que, olha, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Mas Acaz, por trás desse discurso falso de piedade, ele tinha um plano próprio para se salvar. Ele planejava pedir ajuda à Síria, o grande reino da época, para se livrar desses seus dois inimigos. E certamente aprendemos que não devemos tentar o Senhor, mas aqui Acaz está dizendo que não quer lidar com o Senhor, não quer lidar com os sinais do Senhor, não quer lidar com os seus problemas, ele mesmo quer cuidar do seu destino. E então Isaías responde a Acaz, querendo ou não, que ele receberia um sinal. E lá então Isaías, no capítulo 7, diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E diz ainda que antes dessa criança crescer e conseguir discernir entre o bem e o mal, Deus eliminaria os seus dois inimigos, o reino do norte e a Síria. Judá poderia confiar em Deus, eles não precisariam da Síria, eles não precisariam dos seus próprios recursos para lidar com seus inimigos, porque o justo vive pela fé, confiando em Deus e na sua aliança. E esse texto, meus irmãos, quando a gente lê, a gente sempre vai logo direto para o Novo Testamento, mas ali havia uma promessa a ser cumprida naquela época. A gente não sabe se essa mulher que daria a luz, se era a mulher de Acaz, se seria uma mulher ali que Acaz conheceria, se seria uma mulher ali do reino, da corte real, se Acaz, a gente só entende que Acaz teria capacidade de ver o sinal, de ver a criança e então se lembrar do que significava. No texto de Isaías, inclusive a palavra utilizada para a virgem, não significa uma mulher que ainda não teve relações com outro homem, mas simplesmente no hebraico uma mulher jovem e casada, uma mulher que está em idade também de se casar, porque o foco do sinal aqui de Isaías não era a forma de concepção da criança, mas algo que ela apontava, porque como diz no versículo 16, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra cujos dois reis tu tremes de medo. A criança funcionaria com esse sinal visível da real promessa de Deus, do livramento que Deus concederia ao povo, e Emanuel irá sobreviver a esses inimigos, e quando ele crescer, esse perigo então terá passado. Então, queridos, imagine o conforto que seria para o povo de Judá, imagine o conforto que seria para Acaz ver essa criança crescendo, e cada vez mais ele vê-la como um bebê, ele vê-la se desenvolver e perceber que ali havia um sinal de que, olha, Deus livraria o seu povo, Deus o livraria dos seus inimigos. Então ver essa criança era ter paz, ver essa criança era ter esperança. Ali havia uma promessa viva e ambulante, um sinal de que Deus não abandonaria o seu povo, um sinal que Deus estaria com o seu povo. E essa promessa foi cumprida. Após 12 anos, o reino do norte e a Síria foram arruinados. Não havia mais essa ameaça diante de Judá. O sinal de Emanuel ali havia sido cumprido. Deus com o seu povo, Deus protegendo-os dos seus inimigos. Infelizmente, tempos depois, Judá, Acaz foi atrás da ajuda da Síria em busca de alianças, e tempos depois foi julgado pelo Senhor, exilado na Babilônia, porque Acaz havia rejeitado o sinal, Acaz havia rejeitado a promessa de cuidado e proteção da parte de Deus. E meus queridos, aqui há algo interessante para nós. É interessante que nesse contexto a mensagem é clara, Deus estava com Acaz. Mesmo no Antigo Testamento, esse princípio Emanuel ensina que se nós rejeitamos a graciosa libertação da parte de Deus e a sua bênção, encontraremos não o favor de Deus, mas o seu juízo, a sua justiça, pois Ele continua presente, quer para nos abençoar, quer para nos julgar. Se rejeitarmos a graciosa libertação e resolvermos por nós mesmos resolver os nossos próprios problemas, muitas vezes podemos até ter sucesso no curto prazo. Com Acaz foi assim, mas essa verdade de que a ruína veio sobre Acaz e Judá continua valendo até hoje. Quando nós, com as nossas próprias forças, trabalhamos pela nossa libertação, quando nós, pelos nossos próprios esforços e recursos,
trabalhamos para sermos libertos dos nossos problemas, pode até existir um sucesso no curto prazo. Nós encontramos libertação muitas vezes das nossas tristezas, fugindo dos nossos problemas. Alguns usam álcool, vícios ilícitos, outros usam drogas e, de certo modo, queridos, há uma sensação de tranquilidade no curto prazo. Alguns buscam no sucesso profissional, em recursos financeiros, habilidades, até hobbies. Temos o costume de buscar, então, libertação dos nossos problemas, das nossas angústias e das nossas frustrações e também dos nossos pecados. Mas esse texto nos lembra, e a história de Acás nos lembra, que somente confiados na promessa do Emanuel podemos experimentar verdadeiramente libertação. Um teólogo diz que a profecia original de Emanuel significava que Deus se oferece para estar presente para abençoar, mas se recusarmos a sua bênção, Ele ainda está presente, mas para nos julgar. Esse é Emanuel, o sinal da esperança, e o primeiro Emanuel. Viajando no tempo, novamente, 700 anos depois, conhecemos o verdadeiro Emanuel, porque quando voltamos para Mateus, entendemos que essa promessa de libertação militar, oferecida a Acás, prefigurava, queridos, algo muito maior. No Senhor Jesus, Deus cumpre verdadeiramente a promessa do Emanuel. No primeiro Emanuel, Deus promete estar com Acás como um sinal. Por isso, ao mencionar Emanuel, os leitores originais ali de Mateus, eles iriam compreender o que estava sendo dito. Eles iriam entender, porque eles tinham acesso ao texto de Isaías, às profecias de Isaías. Eles sabiam que Judá havia falhado em confiar em Deus. Mateus então não deseja que os seus ouvintes sigam o mesmo caminho. Mateus não deseja, meus irmãos, que venhamos a fracassar na confiança de que o verdadeiro Emanuel, aquele que verdadeiramente nos liberta dos nossos problemas, Ele sim é que pode verdadeiramente cuidar das nossas vidas. Porque quer seja o desafio que você enfrenta, a tribulação que você enfrenta na sua vida, o inimigo, o pecado, onde está a sua esperança? A sua esperança deve estar diante de algo poderoso, diante de um sinal poderoso colocado diante de nós. É o que Mateus aqui diz: Jesus Cristo, o Emanuel. Nós temos a garantia da presença, da proteção e da bênção de Deus, porque em Cristo Deus está conosco. O nome Emanuel se torna ainda maior, porque Mateus diz que as palavras de Isaías sobre Emanuel, elas encontram seu cumprimento nas palavras ditas a José. Pois a jovem em Mateus 1 não é uma jovem como no Antigo Testamento. Aqui realmente a palavra do grego aponta para uma mulher que não teve relações sexuais com homem algum, e por um milagre do Espírito Santo ela teria um bebê. A criança não seria apenas um sinal da promessa da presença de Deus. A criança seria o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Todo-Poderoso em carne, vivendo entre os homens. O sentido mais completo e verdadeiro de Deus está no nosso meio. A realidade profunda de Emanuel é essa: Deus, meus queridos, está ao lado do seu povo. Por meio de Cristo Jesus, Deus é o nosso Deus, e está aqui para todos aqueles que creem, para todos aqueles que se submetem a Ele, para receberem proteção, para receberem o seu cuidado, para receberem o seu socorro, para receberem a sua salvação. Não é sem razão que o Evangelho de Mateus começa chamando Jesus como Emanuel, e é assim também que ele termina, quando ele diz que estará convosco até a consumação dos tempos. Essa, meus queridos, é a promessa abençoadora da presença de Deus na vida do seu povo. Com medos, ansiedades, às vezes oprimido pelos problemas à nossa volta, você pode se sentir sozinho, você pode se sentir caminhando de maneira isolada, você pode não pedir ajuda para ninguém, você pode achar que ninguém entende você, você pode achar que ninguém quer compartilhar as suas cargas, você acredita que Deus existe, mas como realmente Ele sabe, você sabe que Ele está lá e que Ele se importa?
Como você sabe que ele não foi embora? Como você pode ter a certeza que ele vai ajudá-lo? É o que Mateus está aqui lembrando para cada um de nós. Deus está conosco. Lembre-se do Emanuel, lembre-se de Jesus Cristo, porque por amor a Ele, Deus promete estar com o seu povo não somente hoje, não somente agora, mas por todo o tempo. E esse princípio Emanuel é manifestado com Deus estando conosco por meio da sua palavra, meu querido. Sempre que você abre as Escrituras, você ouve a voz de Emanuel. Sempre que nós abrimos as Escrituras, meditamos nela, buscamos as instruções preciosas do Senhor e as suas promessas, Deus se faz presente na sua vida. Na sua palavra, Cristo está muito perto de cada um de nós, para nos guiar, para nos confortar, para nos encorajar diante de todas as circunstâncias que nos atribulam. Mas também Cristo está conosco, não somente pela sua palavra. Deus se faz presente conosco, o Emanuel, por meio do seu Santo Espírito. O Emanuel envia o seu Espírito para habitar nos nossos corações. Sim, Deus, meus queridos, habitou num templo e mostra ali a sua presença em graça e poder na sua vida, na vida do povo, na vida da igreja, na vida dos eleitos, na vida dos santos reunidos que adoram o seu santo nome. A presença do Senhor enche esse lugar, meus irmãos, porque aqui estão os eleitos de Deus. Deus está presente conosco. O Emanuel está aqui nessa noite, Jesus Cristo, nosso Senhor. E embora Jesus também esteja nos céus, Cristo não está distante, pois os seus olhos estão sobre o seu povo, onde Ele intercede como sumo sacerdote. Ele nos vê, meus queridos. À destra de Deus o Pai, Ele nos ouve. Ele responde às nossas súplicas, às nossas petições. Emanuel significa que nunca estamos sozinhos, que nunca estamos sem ajuda, sem o auxílio de Deus em nossas vidas. Mas, meus queridos, há também uma promessa futura com relação ao Emanuel, um aspecto escatológico futuro, porque Emanuel também é uma promessa de que a nossa separação com Cristo será apenas por um curto período de tempo. Um dia Ele voltará. Como foi cantado aqui, nós estamos ansiosamente aguardando o seu retorno, para que face a face possamos vê-lo, para que corporalmente Ele retorne uma segunda vez, e quando Ele voltar, meu querido, a sua presença corpórea conosco continuará por tempos sem fim. Deus estará entre nós, Ele viverá conosco, assim como pretendeu fazer desde os tempos antigos. Ele retornará a caminhar conosco mais uma vez. Será melhor do que a primeira vez, quando Deus andou entre o seu povo lá no Jardim do Éden, porque Deus andará entre nós nos novos céus e na nova terra, renovados. Emanuel é quem tornará isso tudo possível, porque Emanuel é quem abre o caminho da comunhão de Deus com o seu povo hoje, caminho da comunhão de Deus com o seu povo para todo sempre. Nessa noite, meu querido, como você responderá diante do sinal de Emanuel? Será com indiferença como fez Acais? Será ignorando e rejeitando o sinal do Emanuel? Será tentando resolver os seus problemas, resolver os seus pecados, resolver as suas dificuldades com os seus próprios recursos, com a sua própria sabedoria e poder? Ou será se submetendo ao verdadeiro Emanuel, Cristo Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados? Mateus, meus queridos, ao longo do seu livro também declara que, se crermos, Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco, estará conosco para nos abençoar, não para nos julgar. Estará conosco olhando com alegria para o seu povo, estará conosco de maneira a sentir prazer no seu povo, estará conosco de modo a nos unir em uma união mística espiritual com Ele, de modo que nunca mais estaremos distante dEle. Essa é a verdadeira libertação que nós precisamos, uma libertação final, uma libertação que somente Jesus Cristo, o nosso Emanuel, o Deus conosco, pode nos dar. Por isso, meus queridos,
Emanuel sempre é um sinal de esperança. Sinal de esperança para que tenhamos os nossos pecados perdoados. E sinal de esperança para que venhamos um dia desfrutar da sua presença face a face. No Natal é isso que nós celebramos. No Natal celebramos o nascimento desse Emanuel, pois todos aqueles que creem, todos aqueles que pela fé aceitam esse sinal de Emanuel, Deus mostrará a sua graça. Deus mostrará o seu favor. Por isso, meu querido, se você ainda não confia nesse sinal do Emanuel, se você tem rejeitado esse sinal de Deus, da presença dele na vida do seu povo, se arrependa e a partir de hoje, olhe para Jesus Cristo como sinal da sua esperança. Amém? Vamos cantar mais uma música com o coro Novo Ser.
ficar em pé, vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu agora, hein? Todo mundo em silêncio. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar por essa noite festiva. Obrigado pela mensagem que ouvimos por meio das crianças, tanto nos abençoou. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Natal. Obrigado por Jesus, nosso Emanuel, nosso Deus conosco. Senhor, dai-nos agora uma noite de paz na tua presença, uma semana abençoada por ti. Nos guarde, nos livre de todo perigo, de todo mal. Que a tua presença, Pai, seja com cada um de nós. Que a tua luz brilhe em nossas vidas. Que o Senhor reine em nossos corações. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.